Alegres, confiantes e irrequietos. São assim os cães de raça Pinscher miniatura. Tendem a desafiar outros cães, ignorando o seu pequeno porte. É o caso da Mia, da manequim Joana Freitas. Tem 4 anos e está com a dona desde os 2 meses e meio. Nós costumamos às vezes vir dar um passeio aqui. Há ali uma rua que tem imensas casas com cães dos portões. Bem, ela vai ladrar de uma ponta à outra da rua. A Mia não olha a tamanhos. Apesar de ter o tamanho que tem, porque é muito pequena, eu acho que na cabeça dela ela deve achar que é um Doberman, não um cão muito grande, porque ela tem a mania que ladra muito alto e que assusta toda a gente. Curiosos e atentos, são bons cães de alerta. Não hesitam em fazer-se ouvir quando estranhos se aproximam. A Mia é uma cadela super meiga, super dócil, só que não é uma cadela que receba muito bem estranhos, vá, por assim dizer. Ela não interage muito bem com pessoas fora de casa ou do núcleo dela. E a Mia tem, de facto, um problema com desconhecidos. Este comportamento gera algumas situações desconfortáveis. E, por exemplo, sempre que receba algum amigo que ela não esteja habituada, mesmo os que estão habituados, ela tem aquela tendência, ouve a campainha a tocar, ladra muito, vai à porta, ladra. Joana Freitas já não sabe o que fazer. Sei lá. Toma. Pulse. Let's. Pulse. A manequim considera que parte destes comportamentos deve-se ao feitio da Mia. É uma cadela super obediente, super meiga, só que é feitio Pinscher. Mas a Mia não é o único cão lá de casa. A Mia é muito territorial, porque, por exemplo, eu antes tinha a Junkie, um Yorkshire, já tinha o Yorkshire há 1 ano e tal. E foi um bocadinho complicado ao início, porque a Mia, desde muito cedo, começou a querer marcar território. Com o tempo, a relação entre as duas cadelas tornou-se quase perfeita. Ao início era complicada. A Junkie, que é a Yorkshire, não aceitou nada bem a vinda da Mia. Mas hoje em dia eu acho que a Mia é muito protetora com a Junkie e a Junkie também com a Mia, mas a Mia é muito protetora com a Junkie. De manhã acordam as duas e a Mia tem a tendência de a lamber, sei lá, ela é uma coisa mãe e filha, embora a Mia seja mais nova. Os comportamentos menos corretos da Mia teimam em não desaparecer. Ladra em tons defensivos sempre que vê outros cães e quando se cruza com pessoas desconhecidas, chega a correr na direção delas. Fernando Rodrigues conhece os cães como ninguém. Para o treinador, os problemas são desafios. O objetivo é só um: superá-los. Pelo que já estive a observar, há uma coisa crucial que nós temos que corrigir no comportamento da Joana com a sua cadela, que é destas atitudes menos boas que ela já teve aqui, nomeadamente ladrar a outras pessoas ou ir ladrar com cães, salvo erro, por 2 vezes a Joana, de uma forma inconsciente, foi lá recompensá-la. Fernando Rodrigues vai direto ao assunto. Joana Freitas mima demasiado a Mia. Tem de lhe impor mais limites e regras. É uma cadela muito mimada, é uma cadela que não está habituada a ter regras. Há pouco, quando a Mia aqui chegou, trazia um casaco, um vestido. Pronto. Isso agora, principalmente com os aumentos de temperatura, não será de todo o mais indicado, porque isso pode começar a criar algumas dermatites, porque isso cria alguma umidade. No decorrer desta explicação, um cão passa perto da Mia. Se neste momento que está a passar um cão atrás de nós, se eu for falar com a Mia, ou for a tocar-lhe, ou for fazer qualquer tipo de chamada de atenção, eu estou a conseguir aquilo que ela quer, às vezes ignorar um bocadinho os comportamentos que eles têm. Pronto, dar pequenos toques na trela, só para corrigir, mas sem falar diretamente para ela. E sem tocar. E principalmente sem utilizar o nome dela. Através do uso da trela, deve dar-se um pequeno toque de forma a corrigir a cadela. Pronto, assumiu aquilo que eu quero, agora sim vou fazer as festas. Muito bem. Sempre que a Mia reagir bem à presença de um outro cão, deve-se recompensá-la. Mas, em casa, o comportamento da Mia também não é o mais correto. Por exemplo, há coisas que isto é horrível, mas, por exemplo, se eu tenho um grupo de amigos em casa e que chega a hora em que toda a gente se está a despedir e que, não é, levantamos dos sofás e fazemos este movimento, a Mia atira-se às pessoas. Ou, por exemplo, se alguém fizer aquele cumprimento de rapazes, chocar as mãos, ela atira-se, ela fica agressiva com isso. Isso às vezes são alguns sintomas de possessividade de um cão para connosco. Pronto. E quando isso acontece, significa que eu não me estou a conseguir mostrar ao meu cão
como a pessoa que normalmente deveria mandar lá em casa. A pessoa, ou, entre aspas, o bicho que está naquele seio familiar que deveria mandar. Fernando dá então a Joana algumas dicas para controlar a sua cadela em casa. Quando essas situações acontecerem, deverá, a priori, ou antes de mais nada, avisar também as pessoas que estão lá na sua casa, para não lhe dar qualquer tipo de importância. E quando ela ladrar para as pessoas, ficarem no mesmo sítio, não se afastarem. Porque se afastarem estão a fazer aquilo que ela quer, que é, eu estou a ladrar e vocês agora vão fugir todos de mim. Não, claro. Imponham-se, porque é muito pequenina, pronto, mas não é todo tão frágil ou isso como nós podemos pensar. Fernando e Joana tentam simular o que se passa em casa da manequim. Ela começa-me a morder, mas ela daqui a bocado espuma-se. Ela fica maluca, ela agora está... Ela fica aflita e às vezes se há qualquer coisa de... Pronto, as palmas, este barulho ela não gosta. Fernando vai fazer alguns exercícios para que a Mia não tente morder a dona quando ouve um som mais estridente. A Mia tem dificuldades em ceder. A cadela, em boa parte dos exercícios, começou por reagir de uma forma bastante negativa, pelo tal excesso de mimo ou pelo tal mimo dado de uma forma errada que tinha por parte dos donos. Sendo uma cadela com falta de socialização, ofereceu alguma resistência quando nós a tentávamos tocar ou abordar, às vezes de uma forma mais física. Pronto, quando eu tentava segurar, às vezes com mais firmeza. Ela não sabe reagir a esse tipo de situações, pronto, e a reação que tem é de facto a mais negativa possível neste momento. Ao fim de algum tempo, Fernando consegue que a cadela reaja positivamente. Ok, entra no chão, palmadas outra vez. Daqui por diante, Joana terá de continuar com estes exercícios. Ignorou, já nem quer saber. Obviamente que este terá que ser um trabalho que precisará de muita insistência e de muita paciência por parte da dona. Acho que a Mia tem uma personalidade muito forte, tem a ver também com a raça e com os genes dela, mas é uma coisa que eu acho que, se formos trabalhando, havemos lá chegar. O que eu vou fazer agora com a Mia é uma pequena simulação daquilo que se passa lá na casa da Joana. Ou seja, vou começar a interagir de alguma forma com a perna aqui do Bruno, para ver como é que ela vai reagir e para explicar à Joana como é que ela deverá corrigir este tipo de comportamentos. Mia. Com a ajuda de um elemento da equipa de produção, o treinador testa um outro exercício para recriar o que se passa em casa de Joana Freitas. Ela está a ver ali outra pessoa, Fernando. Está a passar outra pessoa, ela está a ver. A pouco e pouco, também neste caso, a Mia começa a ceder. O que é preciso é muita paciência. Mia deve ser cada vez mais exposta a estímulos exteriores. Ela põe a barriga para cima porque sabe que eu na barriga não vou bater e depois começa aos gritos porque ela sabe que isso me intimida de alguma forma. Se estivermos no meio da rua, ela começa-me a gritar assim, eu até tenho medo de tocar porque senão tem que corrigir a sua perspectiva. Quando ela se põe de barriga para cima, não é no ponto de vista de assim ela não me bate. É quando ela se põe de barriga para cima, é uma posição de submissão. Ah, é? E já entendeu que quando gana ou grita, como ela fez há pouco, a dona para imediatamente Sim. a eventual punição que lhes pode estar a dar. E é nesses pontos que não pode vacilar. Então se ela gritar eu dou palmada à mesma? Não, o ideal é não ter que chegar ao ponto de dar palmada nenhuma. Porque os cães devem ver as nossas mãos unicamente para duas coisas. Para lhe dar comida e para lhe dar festas. Aqui o que é mais importante fazer com a Mia é de facto expô-la o mais possível a situações exteriores a casa. Com cães, com pessoas, com carros, com motos, com todo esse tipo de coisas. Quanto melhor sociabilizada ela estiver, mais descontraída a cadela irá ficar. Nestas situações, como nós já reparamos aqui no parque, isto pelo menos nesta primeira fase, onde irá ter se calhar alguns comportamentos diferentes,
ter sempre uma trela a controlar a cadela. Porquê? Porque se ela andar solta, Eu tenho sempre. é sim. impossível conseguir controlá-la quando ela for na direção das outras pessoas. Fernando vai agora colocar em prática algumas das recomendações que fez a Joana. Uma pessoa está a passar pelo parque. O treinador aproveita a ocasião. Estou bem. Estou bem, minha. Estou linda. Muito bem. Estou bem. E nada de mal acontece. Agora é a vez de Joana Freitas levar a sua Mia a cruzar-se com alguém desconhecido. Posso-lhe só pedir que tente fazer uma pestinha à cadela? A reação é surpreendente. Um pequeno conselho para concluir. Esta menina precisa de perder aqui um bocadinho. Está relativamente gordinha. Pronto, eu se clicar aqui tenho que fazer alguma força para conseguir sentir aqui a caixa torácica. A Mia reagiu de forma positiva aos ensinamentos de Fernando. A pouco e pouco, quando começou a relaxar, quando eu transmitia tal segurança, quando a Joana também começou a relaxar um pouco, de facto ela já começou a mostrar alguns sinais de melhoramento. Claro que funciona, aliás, a prova é que todos vimos que funciona. Mas o trabalho com a Mia só começou agora. Todos estes exercícios têm de continuar a ser postos em prática pela manequim. A Joana, antes de mais nada, tem que ter em mente que terá que ter muita paciência com esta cadela. A Mia já fica mais calma na presença de outros cães e pessoas estranhas. Nesta fase inicial em que queremos educá-la, não a deixar andar solta, por exemplo, no jardim, para evitar exatamente situações de confronto, ou seja, com outras pessoas ou com outros cães. Joana Freitas já sabe o que fazer. Só falar e tocar na Mia quando ela realmente estiver mais submissa e calma. Os exercícios de tocar nos braços do treinador permitiram também a Mia perceber que não deve morder a dona. Em correções de comportamento indivíduo, quando ela ladra ou quando ela tenta mordiscar a dona, quando das palmadas ou às vezes cumprimento entre a Joana e alguns colegas. Quando sai com ela à rua, aqueles comportamentos menos bons que a cadela tem, é importante que os corrija com o uso de uma trela e que tente, antes de os corrigir, porque o de facto era não ter que chegar a esse ponto, chamar a atenção dela para si. Por agora, é tempo de recompensa para a estrela. Das situações mais correntes de partes negativas de convivência que nós temos com os nossos cães em casa é quando, por vezes, tentamos mexer na comida a quando da sua refeição e, na sua grande maioria, os cães têm uma reação negativa. É importante perceber que o cão, se nos tenta morder ou nos tenta afastar da sua comida, não está a ser agressivo connosco, está apenas a tentar proteger aquilo que é o seu bem mais precioso, neste caso será a comida. Se nós tivermos um cão muito possessivo com a comida em casa, antes de mais nada devemos ter a consciência que ele deverá ser educado logo no primeiro instante da sua chegada à nossa casa. No entanto, se nos apercebermos dessa situação um pouco mais tarde, esta é ou será uma boa resolução para esse tipo de problemas. Quando o cão tem o comedor cheio, se eu for mexer no comedor e fechar, ele vai associar que a aproximação da minha mão é para lhe retirar o seu sustento e não para lhe dar qualquer coisa. Então nós vamos inverter os papéis. Coloco o comedor vazio em frente a ele e com a minha mão vai se aproximar do seu comedor para lhe dar. E aguarde que ele coma de uma forma calma o que tem dentro do comedor. Quando ele descansar, faço novamente a mesma coisa. E, a pouco e pouco, ele vai começar a fazer uma associação positiva. A minha mão, ou a aproximação da minha mão, será apenas para lhe dar e não para retirar aquilo que ele está a comer.